Hello class! Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, que é comparação, dos adjetivos, e para finalizar nós vamos ver o superlativo. O que é o superlativo? É quando a gente compara um único elemento a todo o grupo que ele pertence. Então a gente faz agora a comparação com um elemento e os demais elementos desse grupo. Ok? Nós vamos continuar observando se esse adjetivo é curto ou não. Adjetivos curtos são aqueles que têm uma ou duas sílabas. Qual é a regra geral? Ou seja, qual é a formulazinha que nós vamos usar? A fórmula que nós usamos é a seguinte: the, que é o artigo definido, mais o adjetivo finalizado com est, que vai formar esse mais que. O que nós temos que observar? Essa é a fórmula geral. Colocou o artigo antes do adjetivo, que eu vou acrescentar est. Mas eu preciso observar, por exemplo, se o meu adjetivo termina com e. Se o meu adjetivo termina com e, o que eu tenho que fazer? Colocar apenas st. The nicest. Então, ó, já terminou com e, por isso que ele está em vermelho aqui. Eu só preciso acrescentar st. Não se esquecer do artigo antes desse adjetivo. Se o meu adjetivo for finalizado em y e antes do y aparecer uma consoante, o que eu tenho que fazer? Tirar o y, colocar o i no lugar para depois acrescentar st. Exemplo, funny. Ó, funny termina com y e antes do y a gente tem a letra N. O que nós vamos fazer? The funniest. Colocar o i no lugar do y. Ó, aqui tinha o y, aqui a gente não tem mais o y porque a gente tem o i. Então, the funniest. The funniest. Quando os nossos adjetivos eles tiverem a sequência consoante, vogal, consoante, que é o CVC case, a gente repete essa última consoante antes de acrescentar st. Big, consoante, vogal, consoante. Então, o que a gente faz? A gente tem que repetir essa última consoante, the biggest. Não esquecendo, tá, de colocar sempre o artigo antes de flexionar o adjetivo. Então, são essas 3 regrinhas que nós temos, tá? Adjetivos terminados em consoante, vogal, consoante, que a gente repete a última consoante antes de acrescentar st. Os adjetivos terminados em y e antes do y tem a consoante, então a gente tem que fazer o quê? Tirar esse y que vem depois da consoante, colocar o i para depois acrescentar st. Se o nosso adjetivo terminar com e, a gente só acrescenta st, tá? Isso falando de adjetivo curto. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder entender. This is the fastest car in the world. Este é o carro mais rápido do mundo. Ó, fast é um adjetivo curto, então o que eu tenho que fazer? Acrescentar est. Não se encaixa nas outras regras e não podemos esquecer do artigo antes. This is the fastest car in the world. This is the biggest place in this street. Esta é a maior casa desta rua. Então, ó, consoante, vogal, consoante, a gente repete a última consoante antes de acrescentar st. This is the funniest book in this library. Então, ó, funny termina com y, então a gente tira o y, coloca o i para poder acrescentar st. She is the nicest person in the classroom. Nice termina com e, então a gente não pode repetir, a gente só coloca st. E observar que nós só temos uma pessoa sendo falada. She, aqui a gente está falando do livro.
Aqui a gente está falando da casa. Nessa primeira frase a gente está falando do carro, comparando o carro com todos do mundo, comparando a casa, né, com todas dessa rua, e não se esquecendo de colocar os artigos, tá? Sempre nas nossas frases. Agora nós vamos falar de adjetivos longos. Com relação ao adjetivo longo, nós temos 3 ou mais sílabas. Essa fórmula é simples porque só tem uma, né? Independente de qual seja o adjetivo. The most adjective, ou seja, a gente vai usar the most e o adjetivo sem acrescentar nada, para formar esse mais que. He is the most handsome in the classroom. Então, ó, the most handsome, tá? Que é um adjetivo longo, então a gente não altera. Kimberly is the most fascinating girl in the world. Então a gente está falando que ela é a menina mais fascinante do mundo. Então, ó, the most mais o adjetivo longo, por isso a gente não acrescentou nada. John is the most disgusting in his family. Ele é o mais nojento da sua família. Ó, the most mais o adjetivo longo sem acrescentar nada. E por último, the girl is the most mysterious in her school. Ela é a menina mais misteriosa da sua escola. The most mais o adjetivo longo sem alteração nenhuma. Então, quando o nosso adjetivo for longo, é simples. É essa fórmula única. The most mais o adjetivo. O adjetivo ele não sofre alteração. Handsome, fascinating, disgusting, mysterious. Ok?